Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, hoje eu venho aqui relatar uma visão ao qual o Senhor me permitiu ter nesta madrugada, no dia 2 de abril. O Senhor me permitiu ter uma visão a qual mexeu muito comigo. Foi um despertamento muito forte na minha vida e eu creio que vai ser também na tua vida. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão presas nas coisas deste mundo. E eu quero começar iniciando aqui te dizendo, nós não somos deste mundo. Estamos passando aqui um momento, um tempo, mas logo nós estaremos indo para casa. E você, como está a tua vida? Você está preparado? Porque nós devemos nos preparar todos os dias. Porque breve o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. Irmãos, eu vou iniciar, lendo a palavra do Senhor, porque em tudo que nós viemos falar, precisamos ter base bíblica. E ao decorrer da visão, vou estar lendo algumas passagens, tá? Para que os irmãos possam entender aquilo que Deus ele está falando. E eu vou começar aqui em Eclesiastes, no seu capítulo 12, no versículo 14, que nos diz assim: porque Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então o Senhor ele está dizendo que ele irá trazer juízo sobre a terra. E tudo que esteja encoberto, o Senhor ele vai revelar. O Senhor ele vai trazer juízo. Porque hoje tem muitas pessoas vivendo no oculto. Tá dentro da igreja, mas está vivendo um oculto que ninguém vê além de Deus. E eu quero te dizer, o Senhor ele tem olhos que vê tudo e todas as coisas. Não adianta nos esconder do homem, do pastor, dos irmãos, porque nós temos o Senhor que vê todas as coisas. E eu quero te dizer mais, tudo que você faz está sendo anotado para aquele grande dia, porque quando você querer se justificar, o Senhor ele vai te mostrar aonde foi o teu erro. Irmãos, eu vou iniciar esta visão, Eu quis escrever aqui, assim que eu me levantei, eu quis passar logo para o papel, para que eu não viesse esquecer. Até porque algumas partes da visão, o Senhor ele não me permitiu lembrar. Ele não me permitiu lembrar, irmãos. E eu não quis questionar Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Mas os mais importantes eu sei que eu lembro. Eu anotei tudo que o Senhor ele me mostrou, a qual eu venho me recordar, eu anotei. E foi algo muito forte, para a minha vida. E eu creio que vai ser na vida dos irmãos também. E a visão foi assim, irmãos. Na minha visão, irmãos, diante daquele sonho que eu estava tendo ali, eu me via dormindo, Eu me via dormindo. E quando eu me via dormindo, eu tinha uma visão, Eu tinha uma visão. E naquela visão, me aparecia um anjo. Me aparecia um anjo. Só que estava o tempo, estava aquele, não parecia ser um tempo normal como a gente aqui do dia a dia, o sol, ou noite, não, parecia algo assim como nublado, sabe? E o tempo estava muito nublado, estava muito assim, meio que escuro, não dava para entender muito bem onde a gente estava. Mas eu lembro que
eu estava lá, diante desse anjo, porque era ele que estava com a gente. Eu falo a gente porque nesta visão estava eu, a minha mãe e o meu filho, o meu filho mais velho. E assim, nesta visão, ele estava com um caderno. Ele estava com um caderno e ele me mostrava a minha vida aqui na Terra. E tudo que eu fazia aqui na Terra estava sendo anotado neste caderno. E eu lembro que eu falava assim, tá anotando tudo que eu faço? E ele falava, tudo é anotado. Eu lembro que ele falava, tudo é anotado. E assim, meus irmãos, eu lembro que por um momento, algo eu não via, mas algo falava, me acusando para esse anjo. Falava assim, olha, mas ela estava usando o Facebook. Foi bem isso que falou. Ela estava usando o Facebook. E ali, aquele anjo, ele não falava nada, mas ele estava olhando tudo que eu estava fazendo. E é como se ele fosse olhar o que eu tinha feito. E eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei meio que assustada ali naquele momento. Eu falei, meu Deus, realmente eu estava usando. Eu tinha entrado no Facebook. Dentro de mim, eu falava, dentro de mim. Eu estava mesmo usando o Facebook, mas, Senhor, eu não fiz nada demais lá. Eu não fiz nada de errado. Eu não estava nem sequer me comunicando com as pessoas assim, porque eu evitava. Eu questionava isso, Eu falava isso. Só que aquela voz continuava acusando, Aquela voz continuava acusando. E aquele anjo estava ali estava olhando o que eu estava fazendo aqui na Terra, tudo que eu estava fazendo aqui na Terra. Porém, eu via ele focado nessa área, nessa parte desse Facebook. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E antes de eu terminar essa parte, eu vou estar lendo aqui em Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse 12:10, que nos diz assim, olha... E ouvi uma grande voz no céu e dizia, agora chegará a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, quem é o acusador das nossas almas? A gente sabe quem é o acusador. E ele sempre vai estar acusando a mim e a você. Ainda que você não pratique, ainda que você não esteja no pecado, na prática do pecado, ele vai procurar te acusar. E de repente, irmãos, aquele anjo, ele olha para mim e como se respondesse aquele outro ser que estava falando, ele vai e diz, não, ela não estava fazendo nada de errado. Ela está salva. Falou bem essas palavras. Ela está salva. E aquilo me alegrou. Aquilo me deixou muito feliz, porque é como se eu estivesse em um momento de julgamento, sabe? É como se fosse o julgamento de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que foi o julgamento, mas eu entendi, dentro de mim, que eu creio que foi o Senhor que estava me revelando assim, que aquilo, na verdade, aquela situação, aquele momento, eu pude entender, irmãos, que aquele momento ali não era um julgamento como o julgamento que haverá, quando depois que o Senhor ele vier buscar a sua igreja. Não, eu pude entender que ali seria um momento em que o Senhor estava mostrando que
tudo que nós praticamos aqui é anotado por Deus. Tudo que nós viemos fazer, praticar aqui nessa terra, o Senhor ele está anotando as tuas obras. Como diz aqui em Eclesiastes, seja ela boa ou mal, o Senhor ele está anotando. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que naquele grande dia nós iremos prestar conta a Deus, prestar conta de tudo que nós fizemos. Então eu pude entender, porque na verdade o inimigo das nossas almas, ele quis me acusar, né? Ele queria tentar me acusar de algo, porém ele não conseguiu. Por quê? Porque Deus ele vê tudo. Mas no momento que eu me despertei, eu falei, Deus, eu já não sentia de querer usar o Facebook, né? Eu assistia alguns vídeos no Facebook, meus irmãos. Eu sempre gostei, né, de assistir alguns vídeos, mas eu pude perceber que aquilo me distraía muito, né? Eu pude perceber que aquilo ali estava me distanciando de Deus. Por quê? Porque tomava muito meu tempo. Então, assim que eu me despertei dessa visão, foi uma forma de eu entender que eu poderia tirar aquilo da minha vida. Por quê? Porque eu sei que assim eu vou poder me achegar mais perto de Deus. O que a Bíblia nos diz? Se o teu olho ou a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor você entrar no céu sem um membro do teu corpo do que você ir para o inferno por conta de um só, né? Então o que acontece? Às vezes algo em nós está nos fazendo pecar. Às vezes os nossos pensamentos, às vezes os nossos olhos, às vezes a nossa boca, às vezes a nossa mão, os nossos pés. Então o que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar aquilo que está nos fazendo pecar, o que está nos fazendo nos afastar da presença de Deus. Então eu pude entender que o Senhor ele estava me mostrando que se eu não estivesse em vigilância, ainda que eu estava usando, ainda que eu não estava usando de uma forma incorreta, mas se eu estivesse, eu tinha quem me acusasse. E ali o Senhor ia ver que realmente eu estava pecando contra Deus. Então eu quero te dizer que não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Não há nada que nós viemos fazer que Deus ele não esteja vendo, que Deus ele não venha cobrar de mim e de você. Ainda que você pense que está tudo certo, está tudo ok, nada está te acontecendo, mas não fique com essa ilusão, porque essa ilusão é o nosso inimigo que coloca na mente para te iludir que um dia você vai sair disso, que um dia isso vai acabar, que um dia você vai tomar uma decisão. Isso é uma enganação de Satanás para poder prender a pessoa. Tome uma decisão de imediato. Se você vê que aquilo está te afastando de Deus, se você vê que aquilo está te conduzindo, está te conduzindo ali à perdição, saia de imediato, né? Tire o que está te afastando da presença do Senhor. Porque quanto mais você se aprofunda no pecado, mais você vai se distanciando de Deus. Mais você vai ficar distante de Deus. Logo em seguida, né? Eu via um anjo, ele pegando. Esse aqui foi muito interessante, porque logo assim, quando eu vi, eu não entendi. Eu não pude entender, mas depois eu entendi, né, o que Deus ele estava me mostrando. Olha só, ele pegava uma batata assim, né, aquela batatinha, né, que a gente chama batatinha, que eu acho que é inglesa, né, que o pessoal chama inglesa, e ele coloca assim nas suas mãos e me mostra. E ele falava assim: olha só isso aqui. Olha só o que você está comendo. Você está comendo argamassa. Eu lembro que ele falava isso mesmo. E eu fiquei assim assustada. Eu falei: como assim, meu Deus? Comendo argamassa, né? Que é algo de fazer de construção. Eu não pude entender naquele momento, mas depois o Senhor
Ele falou dentro de mim: em tudo que vocês venham consumir, apresente ao Senhor. Em tudo que vocês venham se alimentar, primeiro apresente a Deus. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento aqui na Terra em que o inimigo ele está fazendo de tudo para entrar dentro da casa do crente, dentro da casa daquele que serve ao Senhor. É através de uma pequena brecha, é através de uma alimentação. Eu vou até contar aqui um simples testemunho, algo que me aconteceu. E Deus ele não nos deixa enganado. Deus ele nos mostra quando nós temos visões espirituais, quando nós estamos com a nossa visão, aberta, a gente consegue enxergar o lado oculto, a gente consegue enxergar o mundo espiritual. Olha, eu estava fazendo as compras no supermercado, meus irmãos, e eu estava até mesmo com minha irmã nesse dia. Eu comecei a colocar as coisas no carrinho e de repente tinha um senhor que ele também estava fazendo compra e ele estava próximo de mim. E eu lembro que eu vi nos olhos dele que ele me olhou com um olhar totalmente diferente. Ele me olhou com um olhar diferente. E assim, quando eu olho para o pescoço dele, estava com aquele colar. Ele estava com um colar representando o que ele servia. E eu ainda olhei para minha irmã e falei: olha só, eles reconhecem quando a gente serve ao Senhor. Eles sabem quem serve a Deus. E assim, no momento que eu tava lá nesse supermercado, eu tava comprando, pegando algumas coisas, aí eu fui colocar no meu carrinho. Quando eu fui colocar no meu carrinho, irmãos, ele estava praticamente jogado, quase em cima do meu carrinho. Ele que disfarçou para poder pegar algo, próximo do meu carrinho. Aí eu pude perceber, aí logo dentro de mim falou: apresente a Deus. Ore ao Senhor as tuas compras. Então, quando eu cheguei em casa, irmãos, eu arrumei tudo primeiro. Eu arrumei tudo. Arrumei minhas coisas, tudo. E depois eu orei ao Senhor. Eu apresentei ao Senhor as minhas compras. Por quê? Porque o inimigo, ele está o tempo todo ao nosso derredor. A Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor, brandando como um leão, procurando a que ele possa tragar. Então, nós precisamos vigiar. Então, quando naquela visão eu vi aquele anjo segurando aquela batata e ele falando aquilo que a gente estava consumindo argamassa, ou seja, é algo que contamina, é algo que nos prejudica, nos faz muito mal se nós viemos consumir. Então, eu pude entender que a nossa alimentação está sendo contaminada fisicamente e espiritualmente também. Então, nós precisamos apresentar ao Senhor tudo que nós viemos consumir. Apresente a Deus. Se você não apresentava a tua alimentação, quando você ia se alimentar, passe a apresentar a Deus a partir de hoje. Passe a apresentar a Deus. Seja dentro da tua casa, quando você for se alimentar, seja na rua, seja onde você estiver. Apresente a Deus. Não se alimente se antes você apresentar. Porque eu sei que o inimigo ele vai tentar entrar na vida do povo de Deus através da alimentação. Seja com enfermidade, seja na vida espiritual, enfraquecimento espiritual, mas ele vai tentar. Então procure vigiar. E logo após ter passado essa parte dele estar me mostrando, eu lembro que a gente estava andando para uma outra dimensão. Não pude entender para onde, mas era um lugar já um pouco diferente, Era algo assim que trazia mais medo, e eu fiquei um pouco assustada. E de repente vi um homem correndo com a mala na mão. Eu lembro que ele estava com a maleta, na verdade, era uma maleta que ele estava na mão segurando, e aquela maleta parecia que tinha dinheiro dentro.
né? Dava a entender que era dinheiro que aquele homem estava segurando e ele estava com os olhos muito arregalados, desesperado, com medo, ele estava correndo de alguém. Ele estava apavorado, estava querendo chorar, estava no maior desespero. E de repente, irmãos, quando a gente olha para o lado, eu vi um demônio. Um demônio que eu lembro que ele era muito, 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 muito feio. Muito feio. O seu rosto era aquele rosto seco. O seu corpo mostrava assim o esqueleto, sabe? Aquela coisa mesmo, sabe? Horrível mesmo. E eu falei, meu Deus, está repreendido. Eu começava a repreender ali naquela visão. E aquele demônio vinha e arrastava aquele homem. E aquele homem gritava pedindo socorro. E não tinha mais o que fazer. E ali eu entendia que ali foi a escolha daquele homem. Aquele homem, ele tinha amor às coisas do mundo. Ele não quis desgrudar, ele não quis tirar as coisas do mundo da vida dele. Ele preferiu grudar, né? Ficar com as coisas do mundo. E morreu e perdendo a sua salvação. Então, assim, irmãos, ali foi uma forma de eu poder entender tudo aquilo que Deus ele estava me mostrando do início ao fim. Que às vezes é necessário nós tirarmos. Às vezes é necessário o sacrifício. Ainda que pareça ser difícil tirar da nossa vida. Porque eu sei que tem coisa em nossa vida que parece ser impossível. Que tem coisa em nossa vida que parece que a gente não vai conseguir. Mas eu quero te dizer que você consegue sim, com determinação. Quando nós colocamos o Senhor na direção da nossa vida, que nós determinamos no nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que você consegue sim. Porque com Jesus nós conseguimos tudo, mas para isso precisamos determinar. Precisamos repreender aquilo que está na nossa vida, que está nos impedindo de nos achegar a Deus. É necessário abrirmos mão de tudo que está nos afastando de Deus. E após esta visão, eu me desperto neste sonho, tá? Eu estava dormindo. Neste sonho eu me via dormindo e eu tinha visão. Só que neste mesmo sonho que eu me via dormindo, que eu tive essa visão, eu me despertava. Na minha mente, eu tinha me despertado já aqui mesmo, né? Na terra. Só que eu me despertava ainda nesta visão. E quando eu me despertava, eu via o tempo, o mundo, estava o tempo estava nublado. E quando eu olhava para o céu, estava parecendo que ia haver um terremoto. E eu lembro que minha mãe falava, vamos correr, vamos sair daqui. Aí, de repente, ela vinha e me falava, o Senhor, Ele está voltando. Ele está vindo, bora, Ele está vindo. E ali eu via que Jesus ele estava vindo buscar a sua igreja. Eu pude entender que o Senhor ele estava voltando para buscar a sua igreja. E eu vi o tempo mudado, eu vi o tempo nublado como se fosse chover. Parecia que ia chover. Só que a gente entendia que não ia chover, a gente entendia que algo estava vindo para a terra. E o que estava vindo para a terra, nós sentia que era o Senhor. E que o julgamento de Deus estava prestes a chegar na terra. A gente pode entender que era o julgamento de Deus chegando. É tanto que neste momento bateu um desespero. Bateu aquele desespero porque a gente entendia que Deus ele estava vindo para julgar aqueles que estavam aqui. Aqueles que negaram o seu nome, aqueles que não quiseram compromisso com Deus. Olha só o que diz aqui, meus irmãos. Em Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornam termos e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Né? Então, o Senhor, ele deixou aqui
essa parábola da figueira, né? A parábola da figueira, como exemplo da sua vinda. Ou seja, ele está dizendo, olha só, quando você vê os ramos brotar, né, as folhas, você vai entender que ali o verão, ele está próximo. Então, Jesus ele estava dizendo aqui, olha, quando você vê essas coisas acontecendo, as guerras, né, os terremotos, as doenças, as enfermidades, venha entender que está próximo a vinda, né, do Senhor. A gente vê a batalha que está tendo lá em Israel, irmãos. A gente sabe que Israel é profecia, né? Israel é a profecia, né? A figueira é Israel. E olha só, vamos observar tudo que está acontecendo em Israel. Então, é um sinal que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Há um tempo atrás, eu contei aqui o que Deus ele tinha me mostrado. Ele me mostrou um relógio. E ele me falou, ele me mostrou falando. O Senhor Jesus, ele me falava naquela visão para mim poder correr, me apressar, porque o Senhor estava voltando. Era para me apressar e ensinar os meus filhos, colocar eles no caminho do Senhor, porque o Senhor ele estava prestes a voltar. E naquele relógio espiritual que o Senhor me mostrou, era segundos, não era mais minutos, era segundos. Então o Senhor está dizendo, eu estou às portas, né? E a Bíblia nos diz aqui, olha só o que a Bíblia nos diz aqui também, em Mateus, no seu capítulo 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? O que é a iniquidade? É a rebeldia, é a desobediência. Né? Quantas pessoas hoje vivem dentro da igreja, mas já não vivem mais para Cristo? Vai para a igreja por ir, já não oram mais, já não jejuam mais, já não meditam mais na palavra de Deus, já não tem mais intimidade com o Senhor, já nem ouvem mais ao Senhor, a voz do Senhor, porque elas estão mortas espiritualmente. Elas já não estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então são pessoas que precisam se levantar, acender as suas lamparinas, precisa acender suas lamparinas, para que quando o Senhor ele voltar, elas não venham estar apagadas. Porque o Senhor ele vai dizer aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí, você está perseverando? Você está se dedicando a Deus ou você está se esfriando, né? E se entregando à frieza espiritual? Então, te levanta hoje, ainda que você esteja sem vontade, ore. Ainda que você já não queira mais meditar na palavra de Deus, medite. Repreenda a fúria do inimigo na tua vida. Repreenda essa frieza espiritual na tua vida. Porque quem está colocando a frieza dentro da igreja é o diabo, irmãos. Para poder parar a igreja, ele está usando estratégia. E tem muitas pessoas se afastando do evangelho. Muitas pessoas se afastando de Jesus, irmãos. Já não sabe mais o que servir. Já não sabe mais o que é buscar, mais o que é ouvir a voz do Senhor. Então necessitamos descer à casa do oleiro. Necessitamos ser moldados pelo oleiro. Vamos deixar sermos moldados, porque nós somos vaso. E o vaso é moldado e usado pelo oleiro. Tem muitas almas carentes, necessitadas, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E estarmos nós aqui parados, mortos espiritualmente, conhecendo a verdade, conhecendo os mandamentos de Deus. Não aceite isso na tua vida. Se levante, evangelize, pregue, porque Jesus está voltando. E quando Jesus ele voltar, ele vai cobrar a tua obra aqui na terra.
Ele vai cobrar a minha obra aqui na terra. As nossas obras serão cobradas, porque o Senhor, Ele colocou em nossas mãos. Deus, Ele colocou em nossas mãos tudo aquilo que é para nós fazermos para Ele. E o que nós temos feito para Deus? O quê? Né? Muitas das vezes Deus, Ele tem entregado os talentos, mas a gente tem enterrado. Então é tempo de nos levantarmos. É tempo de dizer não para a frieza. É tempo de buscar. É tempo de nos encher. Porque Jesus, Ele está voltando. Para que quando Ele voltar, a tua lamparina não venha estar apagada. Tá, meus irmãos? Então esse foi o testemunho. Esta foi a visão do que Deus ele me mostrou. E eu sei e eu creio que não foi uma visão qualquer. Eu pude entender que Deus o tempo todo Ele vai requerer de mim, né? Ele vai requerer de você. Por quê? Porque Ele vem buscar uma igreja remida e lavada, né? Sem manchas. Então, vamos nos preparar. Vamos nos levantar e erguer a nossa cabeça para buscar o Senhor. Tá bom? Que Deus Ele abençoe a tua vida grandemente. Em nome de Jesus.